Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Eu acho que se tornar um antirracista é assumir de uma vez por todas o compromisso com a vida, com a defesa da vida. Não há escolha. E tem perguntas muito poderosas que eu penso que não podemos deixar passar, até porque ter essas 3 mulheres aqui reunidas não foi por acaso. A primeira pergunta que é da Beatriz Maria, que diz o seguinte: segundo os estudos antropológicos de cientistas sociais que eu vi nessa pandemia em lives sobre o tema, eu vejo que a revolução social será conduzida pelos negros e pelas mulheres. Esta já é uma pergunta que formulo a todas vocês. Vocês estão de acordo com isso? É o que ela está perguntando. Com tudo isso que vem sido disseminado na mídia? Para aquela que desejar responder. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que ter um pé um pouco atrás da mídia, né? Uhum. O assunto que se coloca em voga. É claro que as mulheres negras sempre tiveram na base da sociedade e, através das suas ações, muitas coisas dentro do próprio movimento negro partiram das mulheres negras. E tem uma frase da Angela Davis que diz que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade. Eu quero colocar que a mulher negra sempre foi colocada como uma fortaleza, uma rocha. Ela suporta, ela não toma anestesia, muitas vezes nos hospitais, quando vai ganhar seu filho, os médicos não dão, porque dizem, você é negra, você suporta. Isso acontece, eu sou da área da saúde. E há vários relatos dessa violência. Então, há esse estereótipo da mulher negra extremamente forte, que tudo suporta e que tudo vai adiante. E suporta, porque ela tem os seus filhos e muitas vezes ela tem que levar adiante a sua vida. As avós, as mães, muitas vezes ficam sozinhas e são elas que levam a estrutura familiar. A gente sabe que no Brasil existe um grande número de mulheres que são chefes de família, e a grande maioria são negras. Então, existe essa força e essa vontade de fazer alguma coisa. Mas a gente não deve se enganar pela mídia, porque às vezes elas colocam toda a carga em cima dessas mulheres, e se a coisa não acontecer, a culpa foi dessas mulheres negras. Então, a vontade há. E a gente sempre se movimentou e sempre fez acontecer. E a gente tem feito muitas coisas. Na realidade, eu sou da área da saúde e da área da literatura. Na literatura, durante muito período, as maiores feiras aqui de Porto Alegre não convidavam escritoras negras. Até que um grupo de escritoras negras, que eu faço parte, as intelectuais visíveis da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colocou para uma das maiores feiras literárias do Brasil, a de Paraty, o porquê que vocês não convidam. Agora, a partir de 3 anos, elas começaram a convidar, mas foi necessário que fosse feita uma pressão, e foi feita por essas mulheres escritoras e intelectuais. A gente não quer toda hora estar puxando, cutucando e falando, estamos aqui, somos visíveis, né? O ideal é que a sociedade percebesse que existe uma gama enorme das mais diferentes formas de estar e de ser, e que todos deveriam ter o seu espaço ao sol.
estamos na luta, mas colocar essa responsabilidade eu acho às vezes muito forte. Porque se as coisas não acontecem, a culpa foi delas, elas que não fizeram. Estamos fazendo, mas não precisa da mídia para isso, né? Não sei se a Rudileia quer falar. Oi, eu vou falar porque minha conexão está caindo e eu quero responder alguns questionamentos aqui da Anne Leiva. Yo no hablo espanhol, pero eu falei da Lei 11.645 de 2008, que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena brasileira. Eu comecei ano passado a estudar literaturas ameríndias dos povos originários do Brasil, especialmente os mitos guarani aqui do Rio Grande do Sul e os mitos dos ticuna da Amazônia. E eu deixo aqui para o conhecimento, então, de todos, a escritora Eliane Potiguara, que é autora do livro Metade Rosto, Metade Máscara, onde ela fala, então, sobre a identidade da mulher indígena brasileira. Uma das identidades, porque nós temos no Brasil mais de 300 povos originários, indígenas, que estão também se organizando um movimento antirracista, porque eles são os donos dessa terra. E a luta indígena, ela é não só uma luta pelo território, mas pela vida. Nós estamos vendo agora que eles são as principais vítimas do descaso do governo com a saúde pública, assim como os quilombolas também aqui no Brasil. Então, sim, a luta antirracista envolve todas as pessoas não brancas que são vítimas do pensamento, da estrutura e da prática de exclusão racista. Então, a gente precisa ler autores indígenas. Nós temos também o escritor Ailton Krenak, que está campeão de vendas no Brasil, junto com a filósofa negra Djamila Ribeiro. Nós precisamos ler esses intelectuais, intérpretes do Brasil, para se falar, então, de uma identidade nacional inclusiva, biocêntrica, de a luta pelo bem-estar, pelo bem viver, que é o cerne da luta antirracista, é a luta pela vida, e na sua dignidade contemplada em todos os seus direitos como cidadão. Então, era essa colocação que eu queria trazer aqui sobre a literatura indígena brasileira. Obrigada. Obrigada, Ana. Rudileia, por favor. Fazendo um link com a fala da Lilian, eu também digo que há que se ter muito cuidado com a mídia, né? Porque, infelizmente, a mídia, ela, defendendo os seus interesses, apropria muitas vezes, né, das nossas histórias, das nossas culturas, a seu bel prazer. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes levando as pessoas até a acharem que a mídia que ela tem uma preocupação no combate ao racismo, levando as pessoas a pensarem nisso, quando, na verdade, a mídia muitas vezes ratifica esse racismo, né? Esse racismo institucional e o racismo estrutural, né?
que nós temos. E muitas vezes, quando ela dá as notícias, quando ela informa, e infelizmente a gente sabe que o povo, muitas vezes, ele só tem acesso a essa caixa quadrada dentro da sua casa, né, que fica ali todos os dias e a todos os momentos reproduzindo racismo, reproduzindo preconceitos de toda ordem, né? Quando ela, por exemplo, mostra a violência policial a que os jovens negros são submetidos de uma forma muito superficial, ou então sempre colocando esse jovem, essa mulher negra, esse homem negro que é vítima, numa condição, né, diferente daquela condição de vítima. Então, há que se ter um olhar muito atento sobre a mídia, né, sobre os interesses que a mídia defende. Agora mesmo, com a morte do Chadwick, do ator que fez o Pantera Negra, a Globo aqui no Brasil prontamente, né, foi passar o filme, quer dizer, um oportunismo muito grande, né? E quem não tem esse olhar mais crítico e mais atento pode achar, né, legal, né, a mídia, a Globo está passando o filme do Pantera. Sim, mas com que interesse? A Globo nunca antes se preocupou em saber a história desse homem, né, quem ele era, além de né, para além da personagem. Assim como a Globo nunca se preocupou em conhecer a história de todos os jovens negros e mulheres e homens negros que são assassinados. Nós temos no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. E muitas vezes a Globo só veicula a notícia como sendo mais um, quer dizer, é mais um e é mais um. Como se essas pessoas não tivessem histórias, não tivessem, né, suas famílias, as suas vidas, e é só um número, infelizmente. Obrigada. Não sei se consegui responder. Sim. Obrigado, Rudileia. A Odete, ela traz mais uma pergunta para vocês três. Ela diz assim: eu gostaria de ouvir e aprender na voz dessas mulheres algo mais sobre a relação entre lugar de fala, poder, protagonismo e apropriação cultural. E que vocês possam, cada uma a seu tempo, né, se assim desejarem. Eu posso começar? Pode. Sobre a questão do lugar de fala, há um equívoco também muito grande aí. Às vezes as pessoas, né, nos questionam: vocês reclamam que nós não nos juntamos na luta antirracista, mas quando a gente vai falar alguma coisa, vocês nos tolhem, vocês nos criticam. Gente, lugar de fala tem que ser respeitado. Então, do meu lugar de mulher negra, eu sei o que uma mulher negra passa. Então, eu sei que quem tem que fazer essa fala sou eu. Agora, uma pessoa não negra, ela pode se somar, sim, à luta antirracista, mas falar a partir do seu lugar, de alguém que tem privilégios por não ser negro, e que não pode querer assumir a minha fala, a fala de uma mulher negra. Então, essa questão precisa ficar bem escura. Os lugares precisam ser respeitados, os lugares de fala precisam ser respeitados. Nós não queremos fazer o que sempre tentaram fazer conosco, que é silenciar vozes. Muito pelo contrário. Assim como a Ana falou, a Lilian falou, o racismo é um problema de todo mundo. E todo mundo tem que lutar contra o racismo. Nós não queremos fazer segregação. Nós queremos ter o nosso protagonismo respeitado. Nós não queremos mais ser objetos de estudo. A Makota Waldina dizia isso. Eu não quero ser objeto de estudo. Eu quero ser sujeito da minha história também. E é isso que as pessoas não negras precisam entender. Lugar de fala é lugar de fala. Cada um tem o seu e precisa ser respeitado.
Obrigada, Rodileia. Lilian? Eu me sinto contemplada com a fala da Rodileia. Eu só acrescento a questão da questão cultural, né? Da apropriação cultural. Só lanço uma pergunta. Quando um negro usa um dread, é cabelo sujo, né? Quando uma pessoa branca usa um dread, ele é estiloso, ele é top, ele é modelo, será? Sim. Então, eu acho que tem sempre esse lado de trazer um preconceito em cima de algo que foi criado por uma cultura, né? O próprio questão musical, né? A vestimenta. Um tempo atrás, muitas pessoas discutiam com a questão do turbante. A gente não está dizendo que não possa usar o turbante. Só que saiba que o pano que cobre a cabeça, muitas vezes, de um negro, tem a ver com a proteção do seu ori, que é a proteção do seu orixá. E por isso que ele usa aquele turbante. Não é por moda. Não é para ser estiloso. Então, se você quer usar, saiba do significado. Ninguém vai usar um quipá de um judeu apenas por moda. E ninguém usa o quipá do judeu por moda. Então, quando se fala em apropriação cultural, são essas questões. Quer usar? Mas saiba da história, saiba o porquê que ele é utilizado e por que ele tem a importância para aquele povo. É isso. Obrigada, Lilian. A Beatriz Maria Beckmann faz a seguinte pergunta. Há na percepção de vocês uma expansão ou não dos espaços culturais, políticos e sociais ocupados pelos negros? Qual a opinião de vocês sobre isso? Oi, então, a gente tem essa problematização que nós chamamos de token, né? Então, assim, ora, não existe racismo porque a jornalista âncora do Jornal Nacional, o Jornal Hoje, é uma mulher negra. Ela chegou lá, ela alcançou, ela está diariamente na tela da TV. Isso é usar um exemplo de exceção para justificar que não existe racismo. Então, assim, a Conceição Evaristo fala sobre isso. Nós não queremos ser histórias de exceção, né? Nós queremos estar em todos os lugares com a nossa presença. Nós não podemos achar que representatividade dada pela sociedade é um lugar que vai equalizar toda uma população. Então, a gente quer, sim, a gente vê a jornalista Maju diariamente e a gente se sente feliz, porque foram 500 anos sem ver essa mulher, essa beleza, essa estética na televisão. Mas a própria Maju, quando diz que um músico negro, uma adolescente violinista negro, foi preso por engano, porque alguém achava que ele era um criminoso. Olha que contradição que eu tenho aí. A gente comemorar os espaços de fala ao mesmo tempo que os nossos continuam sendo assassinados e encarcerados. Então, ainda existe muito trabalho a ser feito para a inclusão social, porque nós queremos ter direitos de cidadão e não sermos tratados como
suspeitos, né? Então, assim, é importante a representatividade, mas não é só isso. É toda uma estrutura que precisa rever seus privilégios e dar o espaço que não é dado, né? É nosso por direito. Obrigado, Ana. Rudileia ou Lilian, querem fazer algum comentário? Ou responder essa mesma pergunta? Eu acho Acho que eu me sinto contemplada na fala da Ana. contemplado Ok. pela fala da Ana. Eu só pergunto porque a pessoa direcionou para as três, então tranquilo. A Cecília Lopes está perguntando o seguinte: que mecanismos ainda persistem para que a presença do racismo continue acontecendo? Né? Até quando as desculpas, né, de pele, religião, origem, idioma, e aí vão se criando listas intermináveis, né? Até quando isso vai continuar acontecendo, né? Enquanto não tiverem leis que façam com que as pessoas parem com isso. Enquanto houver leis que apenas as pessoas são condenadas por injúria racial e, sendo condenadas por injúria racial, acaba dando uma cesta básica para alguma instituição, enquanto as pessoas não se derem conta que racismo é crime, isso vai continuar acontecendo. É um processo educacional, é um processo que muito tempo não se falou e que agora está sendo debatido, e que bom que está sendo debatido, para que as pessoas se deem conta que aquele mito da democracia racial era apenas um mito, que na realidade há muita coisa a ser feito. O que nós estamos pedindo é equidade, ou seja, que as pessoas se deem conta que nem todos partem do mesmo ponto para chegarem a ter acesso aos recursos, né? Recursos educacionais, econômicos, sociais, necessários para uma vida de bem viver. Então, enquanto não existir uma expansão organizacional com relação a isso, e também uma conscientização da população por inteiro, de brancos e não brancos, isso não vai acontecer. Então, na realidade, é um processo. Estamos, talvez, ainda muito no início. Ainda há muitas coisas, talvez eu não enxergue isso, talvez eu não veja isso. Eu espero que as gerações futuras possam enxergar e eu vou participar dessa luta, já participo disso. Mas talvez eu não veja os resultados que eu gostaria de ver ainda em vida. Sil, tá sem som, Sil. Desculpa, às vezes eu me fico muda. O José Carlos está perguntando o seguinte: nossa, como viver na real? Essa questão do racismo aqui no Brasil, como que dá para lidar com isso no dia a dia? Com todas essas questões que estão o tempo todo confrontando, né, ele. Não é fácil. É muito difícil e é muito violento. Tá? Foi aquilo que eu tentei dizer, que a gente se alimenta, né? Vai se alimentando desses saberes que a gente busca, vai tentando se fortalecer, e essa questão da força, né? Eu enfatizo, né? Que é muitas vezes cruel, né? Porque é agressivo. Nós temos que estar todos os dias nos fortalecendo, né? Então a gente precisa não romantizar essa questão da força da mulher negra, né? A Lilian colocou muito bem, porque isso de certa forma faz com que as mulheres negras sejam nos espaços de saúde, por exemplo, a mulher negra receba a menor quantidade de anestesia quando ela está em trabalho de parto, por exemplo. Então, isso é muito violento e muito cruel, mas infelizmente ainda acontece.
Eu vou complementar. Dileia, tem mais uma pergunta para você. Bem como Para mim? professora, como educadora. Tá. Ana está falando, Sil. Pode falar, Ana. Tá, respondendo então a pergunta que foi feita. Hoje, vocês estão aqui conversando com a gente e eu espero que vocês possam debater esse tema da sua casa, né? Já que estão todos em casa, conversar sobre isso com a família. Porque o racismo ele é ensinado dentro de casa, pelas famílias. E eu acho que vocês devem conversar com as suas famílias para descobrir, né, quando que foi ensinado isso para vocês. E que depois, amanhã, segunda-feira, vocês possam levar essa discussão para o ambiente de trabalho e se questionar, né? Por que no ambiente de trabalho, quantos colegas negros vocês têm? Por que os negros no ambiente de trabalho estão em posição de subalternidade, né? E aqui mesmo no encontro, o encontro de biodança, como a Lilian já pontuou aqui, quantos facilitadores de biodança existem, né? Como que as pessoas negras estão tendo acesso a essa formação ou não? Ou seja, é o teste do pescoço, é aquele, a gente olhar ao nosso redor, porque depois da África, o Brasil é o país que tem a maior população negra do mundo. Então, é isso, a questão do racismo é da sociedade brasileira. E enquanto a pessoa branca não rever o seu privilégio, o seu racismo, as coisas não mudar. Então, é o tema de casa que eu deixo para vocês aqui. Tá tarde já, para ontem esse tema, e essa discussão pode salvar vidas. Já falei muito por hoje, de pleno acordo. Tem mais alguma pergunta, Sil, ou vamos encerrando? A internet deu uma travada aqui, gente. Gilson, você tem como assumir a partir daqui? ¿Puedo preguntar algo? Hay una pregunta que me interesaría que le respondieran, yo no la hice, pero hablas de un concepto que explican en él en sus talleres, en un taller de neochamanismo. Qual é a pergunta, Ximena? Eu acho que eu tenho a pergunta aqui, Lilian. Ximena, vamos Vou ver se aproveitar você o intervalo para me despedir, agradecer pela generosidade de vocês nessa partilha. Eu tenho um compromisso que já está um pouquinho atrasado para ele, de maneiras que amanhã nos encontramos novamente. Muito obrigada por hoje. Gratidão, Maria Lúcia. Até amanhã. Até amanhã. Lilian, Qual é a pergunta, Gilson? eu tenho uma pergunta que vai no sentido da Ximena, da fala Sim. da Ximena. Vamos ver. Sí. Seria o seguinte, Nenel faz um trabalho onde traz a nossa ancestralidade, é uma pergunta da Leila, Sí. a nossa ancestralidade negra primeva, com um percurso simples, histórico, que simplifica o entendimento da nossa condição humana, que nasce de um pequeno grupo de negros que desde a África saíram dali para ocupar e vencer vicissitudes do mundo. Pergunta, você conhece esse trabalho? Vocês conhecem esse trabalho? Depois dele, em meus grupos, passo sempre essa noção. Somos todos e originariamente negros. Acho que seria isso. Isso, Eu já fiz essa vivência com o Nenel. O Nenel, por sinal, ele foi meu orientador da minha monografia. Fiz muitas aulas com o Nenel. E teve uma oportunidade que eu fiz a extensão de
4 elementos que ele deu essa vivência. Sim. E, na realidade, não é uma só questão do Nenel, mas há uma pesquisa, né, que, na realidade, o DNA do ser humano se encontra na África, né, foi encontrado na África. E que há, então, uma conceituação que a vida, né, desse ser humano é a partir da África, e a partir dos deslocamentos que surgiram após, né, que foram povoando todo o restante. Então, que todos nós temos esse gene africano, né? Isso que fala a vivência do Nenel. E é comprovado cientificamente em função dessa descoberta do primeiro ser humano, né? O DNA ter se encontrado na África, né? É isso que eu posso dizer sobre isso. Eu tenho mais um questionamento aqui, mais uma pergunta para a Rudileia. Pergunta da Carmen Besbate. Rudileia, você acredita, você crê que o desenvolvimento da afetividade e capacidade de vínculo, desenvolvimento da afetividade e capacidade de vincular-se, ajudaria os educadores a fazerem um acolhimento melhor das situações cotidianas? Rudileia. Eu acho que eu posso responder com uma situação que aconteceu numa sala de aula, numa turma de ensino médio. Um menino negro foi vítima de racismo, né, por outros colegas, os 3 colegas. E uma menina negra estava muito, muito nervosa, e como ela sabia, né, que eu trabalhava com essa temática, ela veio muito intempestivamente cobrando que eu tomasse um posicionamento. E o que ela esperava de mim? Que eu tivesse uma atitude de punição dos alunos brancos em relação por conta da atitude de racismo deles. O que eu fiz? Nessa época eu trabalhava 3 disciplinas nessa turma: português, literatura e arte. Eu busquei em casa, fui trabalhar, fui pensar, né, porque são situações que se apresentam e que às vezes, né, a gente precisa estudar, voltar para os livros. E eu tenho comigo um livro de arte de pintores negros. Esse livro eu ganhei lá no Museu Afro Brasil, que eu só fui conhecer também há pouco tempo, Museu Afro Brasil em São Paulo. E eu busquei esse livro e fiz cópia de algumas obras de arte e levei para a sala de aula, sem dizer quem eram os pintores dessas obras de arte. E pedi que eles fizessem releituras em cima desses trabalhos. E pedi que eles falassem qual o sentimento que aquela obra despertava neles e quem eles achavam que poderiam ser os artistas plásticos. Eles deram os mais variados nomes, aqueles que tinham algum acesso, algum conhecimento sobre arte. De Cavalcante, a Portinari. E aí depois eu apresentei para eles as fotos desses pintores. E a partir daí eu fiz o questionamento sobre... Porque todos eles gostaram muito das obras de arte. Então, o questionamento de que eram pessoas dotadas de grande sensibilidade, grande conhecimento de arte, mas que não eram conhecidas. E aí questionei também o fato de que, se eles olhavam para um menino negro, um colega negro, e discriminavam esse menino pela pele dele, eles estavam, de certa forma, tolhendo a sensibilidade, pela violência cometida, a sensibilidade desse menino, que poderia também vir a ser um grande artista, um pianista, ou não, mas que fosse da escolha dele. E aí, o que surgiu, assim, o que os alunos falaram? Eu sou racista e eu não sabia. Eu sou racista porque minha mãe é racista, meu pai é racista. Nessa turma havia uma menina trans e ela disse, pois eu sou de um grupo que sofre discriminação, preconceito, mas do meu lugar, eu discrimino
eu sou racista também. Então, foi uma discussão muito importante e muito boa, no sentido de que nosso papel enquanto educador é exatamente esse. É, sim, nos depararmos e nos assustarmos com essas coisas, mas buscarmos resolver essas questões para quê? Porque punição não vai resolver a situação do racismo na sala de aula, né? Há que se ter a punição, sim, em outros casos, mas na sala de aula nós temos que educar. Então, muitas vezes, né, o aluno, a aluna, ele nem tem compreensão, assim como muitos adultos nem têm a compreensão do quanto racistas são, né? Porque você nega esse racismo. Eu fiz isso com eles na aula. Quem acha que existe racismo no Brasil? Todos eles levantaram a mão. Tá, agora levanta a mão quem é racista. 6 levantaram. Foram 6. Né? Então, eu até, de certa forma, agradeci para eles, porque foi uma das melhores aulas que eu pude dar, né? Porque consegui ensinar verdadeiramente, né? Que eles não poderiam discriminar alguém pelo tom da pele, porque o tom da pele não era significado de nada a não ser um tom de pele diferente, né? Então, eu acho que é por aí, é educar. Grato pela resposta, Rudileia. Por aqui, por acá, eu não tenho mais perguntas. Deixa eu só fazer uma contribuição, com licença. André, por favor. Olha só, Lilian, só para lembrar, é esse documentário aqui, ó, te lembra? Que é do Discovery Channel, até eu botei ele que fala sobre essa pesquisa que foi feita genética, onde todos nós viemos de uma mãe africana há 150 mil anos atrás. É o do Discovery Channel. Eles botaram a tradução errada como a origem do homem, mas na realidade em inglês é a Eva real. Botei ali no chat ali, o título em inglês ali e o ano. É essa pesquisa genética que mostra que todos nós, de todo o planeta, viemos da mesma mãe negra. A Eva é negra. É isso que eu só para compartilhar. Exatamente, André. Obrigado Tu sempre meu amigão. Obrigado, queridão. E sempre um pesquisador nato. Obrigado, Lilian, já aproveita para emendar as considerações finais. Você, já a Rudileia, também a Ana, que nós vamos fechando a nossa roda. Então, só agradecer a coordenação do encontro por nos oportunizar falar sobre esse tema pela primeira vez no Encontro de Ação Social e Biodança e Educação Biocêntrica. Dizer que estou muito satisfeita e muito feliz e que a gente possa, através do que nós conversamos aqui, levar a uma reflexão e, a partir daí, fazer ações que realmente têm importância, não apenas um hashtag, somos todos antirracistas, algo do gênero. Não, um hashtag não é nada. As ações realmente que valem realmente a pena. Obrigado. Rudileia, por favor. Eu agradeço de coração essa oportunidade e me sinto lisonjeada pelo convite, né? E espero ter contribuído de alguma forma com o meu trabalho e com a minha prática do dia a dia, né? Eu sou uma estudante, mais do que uma estudiosa, eu sou uma estudante dessa temática. Então, espero que esse momento tenha servido para que realmente nós sejamos agora todos e todas, né? Vozes a levarem essa fala, né, adiante, para que nós possamos realmente combater essa chaga do racismo. Muito, muito obrigada, gratidão a todos, a todas, a todos. Graças a los hermanos y las hermanas de Argentina, de Uruguai, de todos los povos. Gracias. Grato, Rudileia. Gracias por las palabras. Ana dos Santos. Eu ia falar justamente o que a Rudileia disse. Nós somos estudantes
todo esse conhecimento que nós temos não foi nos passado na escola nem na universidade, nós tivemos que buscar formação. Então, acredito que todos aqui também possam e queiram ter o desejo de conhecer mais sobre a história verdadeira do Brasil e da América Latina. Então, um abraço para todos e um bom fim de semana. Grato, Bom feriado. Ana. Gracias. Agradecendo novamente Lilian Rocha, Rudileia Neves, Ana dos Santos. Gracias. Gracias a todas, todos e todos. Gracias a todos que estão conosco até este momento. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos